Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor. Sejam bem-vindos à Constante TV. Hoje, segunda-feira, nós abrimos com o programa Aroma de Vida, a grade de programas desta TV missionária que comunica o Evangelho para a glória de Deus, Constante TV. Por isso, eu convido você a se inscrever, curtir, compartilhar e também comentar. Assim, você estará somando conosco nessa empreitada missionária para que o maior número possível de pessoas conheçam a Constante TV e sejam abençoadas e abençoados com a palavra de Deus e esta grade variada de programas maravilhosos, tudo feito com amor, tudo feito para a glória do Deus vivo e verdadeiro. O programa Aroma de Vida, eu faço questão toda segunda-feira de enfatizar, é um programa de exposição bíblica. Deus nos deu a sua palavra é a verdade é Jesus Cristo. Ele disse, eu sou a verdade. Pregar a verdade é pregar Jesus é pregar a verdade. Por isso, Paulo chama a palavra da verdade do Evangelho. Estamos fazendo a exposição da primeira carta escrita pelo apóstolo Pedro. Já fizemos a exposição do capítulo 1 e agora estamos expondo o capítulo de número 2, versículo por versículo. E nós já consideramos que a primeira parte desta carta está contida em 12 versos, mas é o alicerce doutrinário da carta. O verso 13 do capítulo 1 marca a transição para a segunda grande parte, onde temos todas as exortações, todas as admoestações, todos os encorajamentos, todas as advertências deste servo do Senhor, o apóstolo Pedro, para os cristãos e para a igreja. E nós já consideramos 10 mandamentos que Pedro nos apresentou como consequência de sermos salvos. Hoje, nós retomaremos o capítulo 2, verso 4 e verso 5, para que nós aprendamos e aprofundemos mais a mensagem maravilhosa destes versos da palavra de Deus. Vejamos, portanto, 1 Pedro, capítulo 2, versos 4 e 5. Está escrito assim: chegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Verso 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Vamos recordar, portanto, quem é Jesus? Será a pergunta que veremos e responderemos à luz do verso 4. E quem são os cristãos à luz do verso 5? E qual é a missão dos cristãos da igreja, também baseados no verso de número 5? Vejamos, portanto, a pergunta quem é Jesus e a sua resposta à luz do versículo de número 4. Está escrito, portanto, a pergunta que não quer calar, que de todas as perguntas é a mais fundamental e a mais essencial. Quem é Jesus? Quando ele andou sobre as águas, quando ele multiplicou pães, quando ele ressuscitou mortos, quando ele operou sinais,
prodígios e maravilhas. Quando ele deu ordem à fúria do vento, à fúria do mar, e eles obedeceram. Essa era a pergunta: quem é este? E a resposta de Pedro é: Jesus é a pedra. E esta palavra é fundamental. Por quê? Porque Pedro não é o primeiro Papa. Pedro não tem supremacia e não houve uma sucessão apostólica a partir de Pedro que deu origem ao papado. Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro ouviu e ele não teve a menor dúvida de que Jesus não estava se referindo a ele, mas a ele mesmo, e a confissão que Pedro fizera de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Portanto, Jesus é a pedra, é o alicerce, ele é o fundamento sólido sobre o qual a igreja é construída e edificada. Ele é o alicerce das nossas vidas, porque nós ouvimos sua palavra e construímos nossas vidas e famílias sobre este sólido alicerce, sobre este fundamento, esta pedra fundamental que é Jesus. E ela tem algumas características. Jesus é a pedra e ele é a pedra viva. No grego, temos um verbo, é a pedra que vive. Jesus é uma metáfora, é uma linguagem figurada. Ele é a pedra viva, é a pedra que vive, porque ele morreu e ressuscitou. Então, na linguagem figurada, o alicerce da igreja é uma pedra viva, é a pessoa bendita de Jesus Cristo. Mas essa pedra que vive, ela é a pedra rejeitada pelos homens. Pedro vai voltar a falar nisso nos versículos que veremos posteriormente. Os homens, os religiosos, os conterrâneos e contemporâneos de Cristo, eles examinaram a pedra. Um construtor ou o dono de uma construção, ele fornecia um material. As pedras eram tiradas das grandes montanhas, das grandes rochas. Elas eram transportadas para o local da construção. E os construtores, os engenheiros, eles examinavam aquela pedra para saber se ela realmente suportaria todo o peso do prédio que se pretendia construir sobre ela. E segundo o apóstolo Pedro, os líderes religiosos do seu tempo, as pessoas que mais conheciam a palavra de Deus, eles examinaram Jesus e eles o rejeitaram, dizendo: ele não serve, ele não presta, ele não é útil. Rejeitaram. Deus nos deu em Cristo o alicerce da vida e o fundamento da fé, o fundamento da igreja, mas os construtores, depois de examinar, reprovaram a pedra e a rejeitaram, lamentavelmente. Jesus também é a pedra eleita, eleita aos olhos de Deus. Antes da fundação do mundo, os cristãos foram eleitos e Jesus é a pedra eleita. Nós encontramos nos evangelhos Deus dizendo: este é meu filho amado. Na versão de Lucas, ele é o meu eleito, para deixar claro que eleição e amor tem a ver com uma relação, não só com um conhecimento antecipado, mas uma experiência de amar e de escolher. E ele também é a pedra preciosa para Deus. Ele disse: é o meu filho amado. Ele me dá prazer. Ele é, portanto, a pedra preciosa para Deus, e toda pedra preciosa deve ser assim tratada. Se você tem um brilhante, uma pedra preciosa, você não deixa em qualquer lugar, você cuida. Jesus deve ser preservado, amado e cuidado, porque é a pedra preciosa. E quem somos nós?
Quem são os cristãos? Pedro está escrevendo para a igreja, constituída de cristãos. Pedro falou da salvação nos 12 primeiros versos. E depois, agora, ele se dirige aos salvos, mostrando aos salvos quais devem ser os seus deveres diante da salvação que Deus graciosamente lhes deu. E Pedro responde: quem são os cristãos? No verso 5, nós aprendemos que os cristãos, eles são individualmente, prestem atenção, nós temos 3 metáforas neste verso que descrevem os cristãos. É figura de linguagem, são metáforas que vão mudar. Pedro escolheu 3 metáforas para retratar e descrever quem os cristãos são e quem a igreja é. Então, em primeiro lugar, a primeira metáfora: os cristãos são individualmente pedras vivas. Ora, nós sabemos que depois do alicerce, você vai colocando hoje tijolo sobre tijolo. Naquele tempo, pedra sobre pedra, para erguer, para construir, para edificar. Os cristãos são pedras vivas, são como Jesus. Foram regenerados, nasceram de novo. E o Senhor não só salva individualmente, a salvação é individual, mas Ele salva e integra o salvo na igreja. Ele salva, Ele nos transforma pelo poder do Evangelho em pedra viva, não uma pedra morta de um templo de alvenaria material, mas uma pedra viva, uma pessoa que foi regenerada, nasceu de novo, uma nova criatura. E Ele não só salva individualmente, mas Ele pega o salvo e o salvo não fica sozinho, ilhado, vivendo uma vida isolada. Não, ele é integrado, ele é inserido na igreja. E Pedro agora muda a metáfora. Ele diz que os cristãos são edificados ou construídos como casa espiritual. Agora, a segunda metáfora. Ele descreveu individualmente os cristãos como pedras vivas e agora a igreja, o coletivo. A igreja é a casa espiritual. Essa expressão se refere ao templo, à casa de Deus. No Antigo Testamento, o templo era a casa, a habitação de Deus. No Novo Testamento, a igreja não tem templo, a igreja é o templo. A igreja não tem casa espiritual. A igreja é a casa espiritual. Deus habita no seu povo, na sua igreja. Então, coletivamente, a igreja é a casa espiritual que Deus está construindo. Ele está colocando pedra sobre pedra. Esse edifício que ele está construindo, esta casa espiritual, ela tem uma natureza espiritual para contrastar com o templo de alvenaria e também para dizer espiritual, porque é pelo poder e é sob a obra do Espírito Santo. E cada pessoa salva é colocada. É uma casa espiritual que está em construção, porque Deus continua salvando pedras vivas e colocando. Então esta construção está subindo. Só Deus sabe quantos andares terá quando o número de salvos terminar, quando o Evangelho for pregado a toda a criatura e forem salvos aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo. A terceira metáfora: os cristãos são sacerdócio santo. Observaram como as metáforas mudaram? Individualmente, os cristãos são pedras vivas, coletivamente são casa espiritual, templo espiritual, e agora a igreja é descrita como sacerdócio santo. Agora, sacerdotes não são apenas alguns. A tribo de Levi, e dentro da tribo de Levi, tinha a família sacerdotal. Das 12 tribos, a tribo de Levi fora separada.
E dentro da tribo de Levi tinha uma família de sacerdotes. Agora a igreja, todo cristão, cada cristão, a totalidade da igreja é sacerdócio santo. Então os cristãos são pedras, a igreja é o templo e agora eles são os sacerdotes que ministram neste templo. No Antigo Testamento, os sacerdotes entravam no templo na própria presença de Deus e o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifícios. Agora, toda a igreja e a reforma se fundamentou num dos pilares da reforma, o sacerdócio universal dos crentes. Cada crente é um sacerdote, porque ele está entre os homens e Deus. E ele deve levar os homens a Deus e deve trazer Deus aos homens. Todos os cristãos, todos os salvos, sem exceção, constituem esse sacerdócio santo, consagrado e dedicado a Deus. Agora, vejamos qual é a missão. O verso 5 também nos responde qual é a missão, o papel, o dever, a tarefa dos cristãos ou da igreja. Vejamos, qual a missão dos cristãos / igreja? Pedro já disse, e acabamos de considerar, sacerdócio santo. E qual é o papel? Qual é a missão? Qual é a tarefa dos sacerdotes? Oferecer sacrifícios espirituais. Os sacerdotes entravam no templo e matavam um animal. Era um sacrifício morto, um animal morto. O salário do pecado é a morte. E aquele animal substituía os verdadeiros pecadores que deveriam morrer. E ele morria substitutivamente. Agora, o sacerdócio santo, os cristãos, a igreja, também, como sacerdotes do Antigo Testamento, oferecem sacrifícios. Mas esses sacrifícios, eles têm uma natureza diferente. Não são sacrifícios materiais, como pombos, ovelhas, cabritos, cereais e vários tipos de ofertas de grãos. Não, a natureza deste sacrifício não é mais material, mas é espiritual. Eles oferecem sacrifícios, o sacerdócio santo, os cristãos, a igreja, oferecem a Deus, como sacerdotes, sacrifícios de natureza espiritual, porque estão sendo oferecidas sob a influência e o poder do Espírito Santo. E quais são esses sacrifícios? Não é? Esta é a pergunta que temos que ver. Quais são esses sacrifícios espirituais que o povo de Deus, como sacerdócio santo, oferece a Deus? Quais são? A Escritura, a palavra de Deus, menciona 9. Vejamos então. Qual é o primeiro? O primeiro sacrifício espiritual que os cristãos, a igreja, oferece a Deus é um culto espiritual, é um culto racional. Agora, os sacerdotes cultuam, adoram, e a tradução racional ou espiritual deixam claro que é isso o que nós oferecemos a Deus. Em Romanos 12:1 está escrito: portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nas antigas traduções dizia que é o vosso culto espiritual. O que é que deve ser apresentado a Deus? O vosso corpo.
E aqui não é apenas o nosso corpo. O corpo sou eu sou o corpo. A minha alma sou eu sou a minha alma. O meu coração é meu e eu sou o meu coração. Ao dizer para que apresentem os vossos corpos, Paulo está dizendo, apresentem-se como sacrifício, não morto, mas sacrifício vivo, diz o texto, sacrifício santo e sacrifício agradável. Esse sacrifício, quando você se oferece a Deus, você é o sacerdote que oferece, e o ofertante, e você é a própria oferta que é ofertada. Você se oferece. Esse é o culto racional, é o culto espiritual, quando você adora a Deus e você se oferece a Deus. Senhor, eis-me aqui. Esse é o sacrifício espiritual. Vejamos o segundo sacrifício espiritual que oferecemos a Deus. Hebreus capítulo 13, verso 15. Assim, por intermédio dele, está se referindo a Jesus, ofereçamos sempre a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que declaram publicamente o seu nome. Aqui, o apóstolo, escritor da carta aos Hebreus, está dizendo que nós oferecemos a Deus o nosso louvor, o louvor da igreja. É o que é oferecido. Somos os sacerdotes que oferecem e somos nós mesmos, não é? Os que cantam louvores para adorar, para agradecer, para exaltar. O livro dos Salmos diz e nos convida, vinde, cantemos ao Senhor, vinde, celebremos o Senhor, cantemos com júbilo à rocha da nossa salvação. Por quê? Porque Ele é o Deus soberano, é o Criador, Ele nos fez, somos o seu povo, ovelhas do seu pasto. Então, o sacrifício que a igreja, o sacerdócio santo hoje oferece é espiritual, é o louvor que não depende do estado emocional no qual nos encontramos, independentemente da alegria ou da tristeza, de estarmos vivendo no tempo das vacas gordas ou das vacas magras. O povo de Deus, o sacerdócio santo, oferece a Deus louvor, porque independentemente de nossas circunstâncias, Deus é digno de ser louvado. Vejamos qual é o terceiro sacrifício. No livro do Apocalipse, capítulo 5, verso 8, está escrito: logo que pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Vejamos mais um texto do Apocalipse que nos ensina qual é o terceiro sacrifício. Veio outro anjo e colocou-se junto ao altar, segurando um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para que ele oferecesse sobre o altar de ouro que está diante do trono, juntamente com as orações de todos os santos. Da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, junto com as orações dos santos. Sim, o terceiro sacrifício espiritual que o sacerdócio santo, a igreja, oferece a Deus são as orações individuais e coletivas. Quando o povo de Deus se reúne e clama, ora, intercede, está apresentando, oferecendo a Deus um sacrifício espiritual. Portanto, perceba quão importante e necessária e assim imprescindível é a oração. Vejamos então o quarto sacrifício. No Salmo 51, verso 17, está escrito: sacrifício aceitável para Deus é
o espírito quebrantado, ó Deus, tu não desprezarás. Um coração quebrantado e arrependido. Sim, este é o quarto sacrifício, um coração quebrantado e um coração arrependido. Deus procura os verdadeiros adoradores e Deus procura corações quebrantados e arrependidos, porque Deus resiste aos soberbos, mas Deus concede graça aos humildes. Jesus ensinou que todo aquele que se exalta será humilhado. No entanto, todo aquele que se humilha será exaltado. O quarto sacrifício espiritual que devemos oferecer a Deus é um coração quebrantado. Você deve se oferecer a Deus, como Romanos 12:1. Mas não adianta você dizer, eis-me aqui, e oferecer-se a Deus com um coração cujo nervo do pescoço é de ferro, soberbo, um coração duro, um coração que resiste a Deus, um coração impenitente. O quarto sacrifício é um coração quebrantado e contrito. Esse é o quarto sacrifício espiritual. Vejamos o quinto. Em Filipenses 2:17 está escrito: contudo, ainda que eu seja derramado como libação sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé, alegro-me e me congratulo com todos vós. Observem que o apóstolo Paulo está usando a linguagem sacrificial do Velho Testamento, dizendo que ele estava sendo derramado como libação, que era uma oferta de líquido, sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé. Portanto, a nossa fé é o quinto sacrifício espiritual. Todos os que se aproximarem de Deus, porque sem fé é impossível agradá-lo. Tiago nos diz que se alguém pedir alguma coisa duvidando, não receberá, porque Deus quer que nós nos aproximemos diante do trono da graça, como confiantemente, confiando nele, crendo na suprema grandeza do seu poder, na sua fidelidade em cumprir todas as suas promessas, um coração que crê. Portanto, um coração que tem certeza de que Deus opera, de que Deus intervém, de que Deus se manifesta. Assim, o quinto sacrifício que nós oferecemos é um sacrifício espiritual. É quando o adoramos, nos oferecemos, louvamos, quando nós oferecemos orações, mas imagine oferecer a Deus orações de um coração incrédulo, duvidoso, incerto e inseguro. Deus não se agradaria. Vejamos agora o sexto sacrifício, Filipenses 4, verso 18. Mas tenho tudo, disse o apóstolo Paulo, até em excesso. Tenho amplos suprimentos, depois que recebi de Epafrodito o que enviastes, como aroma suave e como sacrifício aceitável e agradável a Deus. Ora, Paulo estava preso na prisão domiciliar em Roma. Quem pagava o aluguel da prisão domiciliar? Quem pagava para o Império Romano para que lá estivessem os guardas que tomavam conta dele na prisão domiciliar? Quem é que pagava o azeite, o óleo para iluminar a casa, a conta de energia? Quem é que fazia as compras para que Paulo e seus companheiros ali se alimentassem? Como é que Paulo se sustentava e se mantinha naquela prisão domiciliar? A igreja dos Filipenses enviou, através de Epafrodito, uma oferta, dinheiro. Mas Paulo não chama dinheiro de dinheiro, porque ele tinha
a certeza de que dinheiro é assunto altamente espiritual. E ele chama, veja o verso, depois que recebi de Epafrodito o que enviastes. E o que foi que eles enviaram? O dinheiro? Não. O que enviaste como aroma suave, como sacrifício aceitável e agradável a Deus. Aquele dinheiro era um sacrifício, não de um animal morto, era um sacrifício espiritual. Aquele dinheiro era espiritual, porque era para manter o apóstolo Paulo naquela casa. E naquela prisão domiciliar, ele escreveu a carta para os Efésios, a carta para os Colossenses, a carta para os Filipenses, a carta para Filemon. Se ele estivesse pregando como ele não parava nas viagens missionárias, não teríamos estas cartas maravilhosas que hoje nutrem a nossa fé. Portanto, o dinheiro que manteve e sustentou Paulo, ele entendeu que era um sacrifício, aroma suave, era um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Portanto, quando você entrega, devolve o seu dízimo, você oferta, você entrega a sua oferta, você está apresentando a Deus um sacrifício espiritual. Vejamos então o sétimo sacrifício, Hebreus 13, verso 16. Diz o autor: mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, porque Deus se agrada de tais sacrifícios. Observaram quais são os sacrifícios dos quais Deus se agrada? O texto é claro: fazer o bem e repartir com os outros. Sempre que você, cheio de compaixão e misericórdia, faz o bem para o necessitado, seja uma visita, seja uma oferta, ajuda a pagar uma conta de luz, dar uma bolsa de compras, a pagar uma escola, todo o bem que você pratica para abençoar pessoas necessitadas, diz o texto, sempre que você reparte o que Deus te deu com quem não tem, isso é um sacrifício que agrada a Deus. A igreja é constituída de sacerdotes santos e no exercício do sacerdócio santo, a igreja oferece sacrifícios espirituais e um deles, o sétimo, são as boas obras, o fazer o bem, o repartir, porque quando Deus nos salva, Ele nos liberta do nosso egoísmo, da nossa avareza e de só pensar em nós mesmos. Vejamos o oitavo e penúltimo sacrifício. 2 Timóteo 4, verso 6. Quanto a mim, diz o apóstolo, já estou sendo derramado como oferta de libação, e o tempo da minha partida está próximo. Ora, de acordo com esse texto, Paulo está falando que o tempo da sua partida estava próximo, ele iria morrer, ele ia ser martirizado, e ele compreendia que ele era uma oferta de líquido, porque ele estava sendo derramado como oferta de libação. E que oferta era essa? Era a sua própria vida, que estava sendo martirizada. Ele estava preso por causa do Evangelho. Assim, na história da fé, milhares e milhares de cristãos foram martirizados, degolados, crucificados, queimados, jogados às feras. E Jesus fala da grande tribulação que virá, e haverá muitos martírios. Os cristãos serão perseguidos, serão mortos. Já hoje, em muitos lugares do mundo, muitos morrem por serem cristãos. Há uma cristofobia. Essa onda cresce, ela está tomando volume.
vai se tornar numa grande e arrasadora onda. E ela aumentará e ela vai estourar essa grande onda na grande tribulação. Portanto, o 8º sacrifício é quando vem a perseguição e diz o Senhor Jesus: ser fiel até a morte, a ponto de morrer, e dar-te-ei a coroa da vida. É quando você prefere morrer, você oferece a Deus a sua vida, mas você não nega Jesus Cristo e nem a palavra de Deus. O 9º e último sacrifício, Romanos 15, verso 16. Para ser um servo de Cristo, diz o apóstolo Paulo, um servo de Cristo Jesus entre os gentios, servindo ao Evangelho de Deus, como sacerdote. Observe bem, Paulo é servo de Cristo Jesus entre os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, servindo. O que é que ele servia? Ao Evangelho de Deus como sacerdote. E com que propósito ele servia como sacerdote? Para que os gentios sejam aceitáveis a Deus como oferta santificada pelo Espírito Santo. Paulo foi o apóstolo dos gentios. Paulo saiu por todo o mundo pregando o Evangelho a toda criatura como Jesus mandou. E ele serviu o Evangelho. E pelo poder do Espírito, as pessoas se arrependeram e foram convertidas. Elas foram santificadas pelo Espírito. E cada novo convertido, e todos os novos convertidos, e todas as igrejas que eram plantadas a partir das conversões individuais e das conversões coletivas, todas aquelas vidas salvas pela obra evangelizadora e pelo poder do Espírito Santo que as santificava, o apóstolo Paulo oferecia àqueles que ele ganhava para Cristo como sacrifício. Assim hoje também, cada um de nós e a igreja, como sacerdócio santo, oferece a Deus vidas salvas. Senhor, pelo poder da palavra, nós obedecemos ao ID, evangelizamos. Esta vida se converteu e nós a oferecemos ao Senhor como um sacrifício espiritual. Para concluir, o texto de 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 5, diz que estes sacrifícios espirituais são oferecidos a Deus pela mediação, sim, do nosso grande sumo sacerdote, Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. O sacerdócio santo que os cristãos são e a igreja é, e o exercício desse sacerdócio de oferecer sacrifícios espirituais é pela intermediação, é pela mediação do nosso grande sumo sacerdote, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Toda a mediação entre Deus e os homens é por meio dele, Jesus de Nazaré. Eu oro a Deus para que você compreenda, sendo um cristão, que você é uma pedra viva, que você é a casa de Deus, o templo, e que você é um sacerdote, e que você deve oferecer a Deus, tanto individualmente como coletivamente, como igreja, todos esses 9 sacrifícios espirituais que são e serão aceitáveis, porque Deus deles se agrada. A minha oração é que Deus te abençoe, te dê discernimento. E se você ainda não é uma pedra viva, converta-se, arrependa dos seus pecados e confesse Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Que Ele te abençoe rica e abundantemente.